Louvado seja o nosso Deus por essa tarde e noite de sábado, véspera das nossas ceias. Amanhã estaremos juntos louvando a Deus, preparando nossas almas para essa ceia. Leiamos juntos hoje Zacarias capítulo 3. Leiamos juntos em oração. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Aleluia! Neste capítulo de número 3 do livro do profeta Zacarias, nós vamos meditar sobre um dos muitos títulos dados a Jesus na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada. Um desses títulos é renovo. Então diga: Jesus é o renovo. Renovo é uma palavra usada para ser sinônimo de rebento. Um rebento ou um broto de uma planta, ou numa linguagem mais simples, uma muda de uma planta a ser plantada em um determinado lugar. Vamos ver por que Jesus então ganha esse nome, tá? E essa profecia, esse título de Jesus, melhor dizendo, é uma profecia que já se cumpriu, que é a profecia da primeira vinda de Jesus, tá? A primeira vinda, profetizando a primeira vinda de Jesus, que já se cumpriu. Agora, nós estamos aguardando o cumprimento da sua segunda vinda. É para essa segunda vinda que hoje o Espírito Santo e a noiva, a igreja, clamam a Jesus: vem.
E enquanto clamamos a Jesus, vem, e numa palavra que disse o apóstolo Pedro, enquanto apressamos, aguardamos, esperamos e apressamos a vinda do Senhor, nós nos preparamos, como disse o profeta Amós, para nos encontrar com Ele. E a única preparação que Deus aceita que nós façamos para nos encontrar com Ele se chama santificação, sem a qual quem não se santificar, quem não aproveitar o seu tempo nessa terra para se santificar, não vai para o céu, irmãos. Essa é a verdade. Cuidado, porque Satanás engana muitas pessoas. Satanás é citado aqui nesse capítulo, daqui a pouco vamos ver por quê. Satanás engana muitas pessoas. Sabe com que o Satanás engana as pessoas? Olha que coisa diabólica. O diabo engana as pessoas com o amor de Deus. O diabo engana as pessoas. Olha que coisa diabólica. Ele engana as pessoas com o amor de Deus. Ele usa o amor de Deus para enganar as pessoas. Para deixar as pessoas nessa situação, que eu vou dizer para você agora aqui, né? Elas não se santificam, não estão nem aí para santificar-se, para se preparar para encontrar Jesus. E pensam assim, que lá na última hora, quando morrer, então, por causa do amor de Deus, ela vai ser salva. É assim que o diabo engana as pessoas. É assim que o diabo engana as pessoas. Não vai ser salva coisa nenhuma. A Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Se não aproveitar o tempo para se santificar agora, lá no futuro, não vai ter amor nenhum para salvar essa pessoa. Porque a palavra de Deus se cumpre. O amor de Deus já foi manifestado. Isso não é algo do futuro, é algo do passado. O amor de Deus já foi manifestado. Ele já deu Jesus. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus é a palavra de Deus. Pelo seu amor, Deus nos deu Jesus e nos deu a palavra. Agora, quem não obedece à palavra, porque quem obedece à palavra se santifica. Porque a palavra nos manda santificar e a palavra nos diz em que nós temos que ser santos, em tudo. Quem não se santifica está desobedecendo a palavra. Aí, amados, não vai ter mais amor, não. Isso é uma ilusão religiosa e mentirosa de Satanás, de pensar que lá no fim da vida o amor de Deus vai salvar aquela pessoa. Foi isso que alguém me perguntou uma vez num velório. Eu estava num velório, né, de um homem, e alguém chegou perto de mim, né, e falou assim: pastor, será que na última hora Deus foi misericordioso com esse homem? Eu falei, não. Como assim? Mas, ficou espantado que eu falei, não, foi não. Como assim? Deus não foi misericordioso com esse homem na última hora. Deus foi misericordioso com ele a vida dele toda. Quantos anos ele viveu? Deus foi misericordioso com ele a vida toda. Agora, a pergunta que você deveria fazer é essa: ele aproveitou o tempo de vida que Deus deu a ele na sua misericórdia para buscar a Deus de todo o coração e se santificar? O que você me responde? Ah, bom, isso eu não sei. Então também eu não sei se Deus foi misericordioso com ele na última hora.
Está vendo como Satanás engana as pessoas? O diabo engana as pessoas usando o próprio amor de Deus, a própria misericórdia de Deus, para dizer para a pessoa: não precisa se santificar agora não, agora você aproveita a sua vida nesse mundo, seja feliz nesse mundo, lá no final da sua vida, quando você estiver morrendo, não importa não, lá Deus vai ser misericordioso. Errado, irmãos, está errado. Isso é uma mentira do diabo, e as pessoas caem como patinhos. A hora da santificação é hoje, é no presente. É o tempo presente que Deus está nos dando, é para nos prepararmos para nos encontrar com o Senhor. Se você tem uma coisa a realizar, mas você não se preparou para ela, você vai conseguir realizá-la? Repita para mim. A mesma coisa é a sua salvação. Se você não se preparou para se encontrar com o Senhor, com toda a sua diligência, com todo o seu zelo, com todo o seu empenho, porque você se empenha tanto para outras coisas nessa vida, você se empenha para ganhar dinheiro, você se empenha para comprar coisas, você se empenha para buscar as felicidades e alegrias do mundo, mas só não se empenha para se santificar, para buscar a Deus de verdade. Não se prepara. Se não se prepara, olha, sem preparação não tem realização. Todo mundo gosta das realizações, mas não entende que para realizar algo tem que ter preparação para isso. Quanto melhor você prepara, melhor será a realização daquilo que para o que você se preparou. A palavra de Deus nos mostra Deus trazendo todos os dias, Lamentações 3, novas misericórdias, concedendo para cada um de nós, para cada pessoa, mais um dia para buscar a face de Deus, para se santificar, para se preparar. Porque uma dessas duas datas vai chegar na sua vida primeiro: ou a sua morte, ou a vinda de Jesus. Ou a sua morte, ou a vinda de Jesus. Se sua morte chegar antes da vinda de Jesus, com a sua morte, acabou o seu tempo de preparação. Não tem mais tempo, agora acabou. Ou, quando Jesus vier, quando ele vier aí sobre nuvens, acabou o tempo da preparação, agora é hora de encontrar com Ele. É hora da realização. Olha essa ilusão que o diabo colocou na cabeça das pessoas, né? Pode viver do jeito que você quiser, que lá no final Deus vai ser misericordioso. Não vai não. Deus foi misericordioso quando mandou o renovo, quando mandou Jesus. Ele veio como um cordeiro. Mas na volta ele não vai voltar como cordeiro, não. Ele vai voltar como um leão. Como cordeiro teve misericórdia, como leão não terá misericórdia. Ele vai esmagar as nações. Isso está profetizado no Salmo de número 2. Esmagará os povos com cetro de ferro. A misericórdia, o amor, veio tudo na primeira vinda. Segunda vinda não tem mais amor não, amados. Segunda vinda tem justiça. Portanto, prepara-te para te encontrar com teu Deus. Aleluia. Muito bem. Esse capítulo 3 que nós lemos hoje, Zacarias 3, né, ele está aqui dentro desse contexto que engloba dois capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3.
Capítulo 2, que nós lemos sábado passado, e o capítulo 3, que lemos hoje, tá? Durante o livro do profeta Zacarias, nós estamos vendo que Deus usou o profeta Zacarias, dando a ele várias visões. E aqui nesses 2 capítulos, ele dá para o profeta Zacarias, diga, outras 2 visões. Uma visão foi no capítulo 2, que nós vimos sábado passado, e a outra visão aqui no capítulo de número 3, ok? O que tem aqui nessa visão do capítulo 3? Essas 2 visões, olha, Zacarias 2, o título foi, diga, Menina dos Olhos. Naquela época, e para isso que foi escrito historicamente o livro do profeta Zacarias, aquela época era a época em que Deus estava libertando o seu povo de Israel lá da Babilônia, depois de passarem na Babilônia, que hoje é o Iraque, foram escravos lá na Babilônia por 70 anos, Deus os trouxe de volta para a sua terra, tá? Para reconstruir a sua nação, as suas cidades, a sua capital, Jerusalém, e reconstruir o templo que Salomão construiu e o rei da Babilônia, Nabucodonosor, havia destruído. Esse período foi, historicamente falando, o último avivamento da antiga aliança, o último avivamento de Israel, do povo antes de Cristo. Ok? Então, quando Deus trouxe o povo de lá, Ele mandou um recado para todas as demais nações da terra. Nenhuma nação vai atacar Israel, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Por isso o título, diga, Menina dos Olhos. Bonita essa expressão, né? Menina dos olhos significa aquilo que é a menina dos seus olhos é o que você cuida mais. Hoje, trazendo para hoje, não é mais Israel que é a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus é o seu povo eleito. Aqueles que Deus escolheu para a sua herança. Salmo 33, 12. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Essa nação não é Israel, não é o Brasil e não é nenhuma outra nação da terra. Essa nação é a mesma nação citada por Pedro em 1 Pedro 2,9. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa nação santa não é nenhuma nação geográfica, tá? Não é nenhuma nação geográfica na terra, em algum lugar na terra, não é uma nação espiritual, e os cidadãos desta nação, os patriotas desta nação, são os remidos do Senhor, os escolhidos do Senhor. Aqueles de Efésios 1:4, que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Aleluia. Esses agora que Jesus chamou de poucos escolhidos, Mateus 22:14, muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Só os poucos escolhidos são a menina dos olhos de Deus. O Senhor está cuidando de nós. E o capítulo 3 tem esse título que nós vamos ver hoje, diga, renovo. Muito bem. Esse capítulo 3, com esses 10 versículos aí, versículos de 1 a 10, cujo título é renovo, está dividido assim, ó. Do versículo 1 até o versículo 6, apresenta um personagem aí que é o, diga, sacerdote Josué. E do 7, versículo 7 ao 10, ele fala com Josué dizendo, ouve Josué, repita. Não vai confundir, esse Josué aqui não é aquele Josué lá que foi servo de Moisés, sucessor de Moisés, que conquistou a terra de Canaã.
viveu muitos séculos antes desse Josué aqui. Esse Josué aqui é outro. Esse Josué aqui é um sacerdote, tá? Um sacerdote. Portanto, esse Josué aqui, ele é da tribo de Levi. Josué, lá no passado, não era da tribo de Levi, era da tribo de Benjamim, não era da tribo de Levi, não era sacerdote. Esse Josué aqui é um sacerdote. Bom, quando Deus restaurou o povo de Israel de volta da Babilônia para reconstruir a sua pátria, tá? Deus trouxe com ele ali, né, juntamente com eles, os três poderes. Os três poderes, o poder legislativo, executivo e judiciário, eles não emanam do povo. Essa definição de democracia, infelizmente, é uma mentira, tá? A democracia fala, a definição de democracia fala assim que todo poder emana do povo, pelo povo e para o povo. Isso é uma mentira deslavada, porque é exatamente, a verdade é exatamente o contrário. Nenhum poder emana do povo, pelo povo e para o povo. Todo poder emana de Deus. É de Deus que procede todo o poder, tanto no sentido espiritual, como no sentido vital, biológico, poder para estar vivendo, poder respirar, como poderes governamentais civis no mundo. Todo poder procede de Deus. O versículo dos três poderes é Isaías 33, 22, decore aí, Isaías 33, 22, está escrito: o Senhor é o nosso legislador, ou seja, né, a autoridade principal do poder legislativo. O Senhor é o nosso juiz, a autoridade máxima do poder judiciário. O Senhor é o nosso rei, a autoridade máxima do poder executivo. Ele nos salvará. Isaías 33, 22 é o versículo dos três poderes. Os três poderes não emanam do povo, não, tá? O povo que acha isso é um povo desviado da verdade. O povo que acha isso e por causa disso pensa que pode fazer alguma coisa aí para mudar, blá 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 blá. Isso é a história da carochinha, o diabo engana eles direitinho. Todo poder emana de Deus. Tanto que, dentre outros exemplos, tem outros exemplos na Bíblia, vou usar um só deles. Quando Jesus estava diante de um governador romano, um homem ímpio, não era convertido, não era de Deus, Pôncio Pilatos, Jesus disse para ele: tu não terias nenhum poder sobre mim se de cima não te fora dado. Os três poderes são de Deus. Não importa quem são as pessoas, homens ou mulheres, que ocupem algum cargo de autoridade nesses três poderes. Não importa quem eles sejam, não importa se são pecadores, não importa se são ateus, não importa se são homens diabólicos, o poder que ele está ocupando não é dele, o poder que ele está ocupando é de Deus. E Daniel 2, 21, decore isso, Daniel 2, 21, está escrito que Deus é quem levanta esses governantes, sejam eles quem forem, e Deus é quem remove esses governantes. Não é o povo. Deus é quem levanta esses governantes e Deus é quem remove esses governantes. Daniel 2, 21. Não é o povo.
Quando Deus estava trazendo de volta a sua nação de Israel no Antigo Testamento, da Babilônia, para reconstruir a pátria, ele estava trazendo de volta os 3 poderes, tá? Os 3 poderes. O poder executivo ficava nas mãos de um governador. O primeiro governador do tempo da restauração foi um homem chamado Zorobabel, que inclusive faz parte da genealogia de Jesus. Depois que Zorobabel morreu, quem assumiu foi o Neemias, que tem um livro aqui na Bíblia, o livro de Neemias. Neemias foi o segundo governador depois que o povo veio da Babilônia. Ok? Além desse governador que representava o poder executivo, né? O poder legislativo era representado pela Bíblia que eles já tinham em suas mãos, que era, no mínimo, a Torá, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. O livro da lei, ali estava a legislação, tá? A legislação. E no poder judiciário estavam os juízes. Os juízes no poder judiciário. Os juízes naquela época eram da tribo de Levi. Principalmente tinha juízes de todas as tribos, mas os sacerdotes lideravam o poder judiciário, tanto o sumo sacerdote como os companheiros dele, que no versículo 8 aí que nós lemos hoje, está dizendo que eles eram homens de presságio. Esses homens de presságio eram os outros juízes, e o Josué, o sumo sacerdote Josué, era o principal juiz. Além de exercer as funções de sacerdote, para levar o povo a cultuar a Deus, também exercia a função de juízes para julgar as causas do povo, de acordo com a Bíblia, de acordo com a lei de Deus, de acordo com a Torá. Quando eles voltaram da Babilônia, então, o profeta Zacarias, que foi um profeta que viveu nessa época, juntamente com o profeta Ageu e Zacarias, são 2 profetas daquela época, né? Juntamente com eles, Zacarias recebeu do Senhor essa revelação desse livro, e no capítulo 3, o anjo do Senhor aqui, o anjo do Senhor, que muitos comentaristas aceitam que seja o próprio Jesus, o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor. Jesus estava diante de Josué, né? E ao lado dele também estava Satanás. O que Satanás estava fazendo ali? Para tentar se opor à obra de Deus que estava recomeçando naquela época. Por que Satanás estava ali? Por que Satanás se achava no direito de estar ali para atrapalhar? Porque o sumo sacerdote Josué tinha vestes sujas. As vestes sujas de Josué representa que uma das razões pelas quais Deus levou o povo para a Babilônia é porque eles estavam espiritualmente sujos. Os reis de Israel estavam sujos, os sacerdotes estavam sujos, o povo estava sujo, seus juízes estavam sujos, estavam espiritualmente sujos. Aí o anjo do Senhor ordenou que tirassem as vestes sujas e revestissem a Josué, o principal representante espiritual deles, de vestes limpas. Por que Satanás estava ali? Porque ele estava com vestes sujas. Se você tiver vestes sujas, o diabo se acha no direito de destruir a sua vida, pouco a pouco, de te afastar de Deus, pouco a pouco. Aqueles que lavam as suas vestes, como diz no último capítulo de Apocalipse,
Apocalipse 22, aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, o diabo não tem mais poder sobre eles, e a sua herança é o reino eterno de Cristo e Deus. Lava as suas vestes lava a sua vida do pecado. Qual pecado? Todo pecado. A partir da sua conversão, da minha conversão, da nossa conversão, aquela ordem que Jesus deu à mulher que ele perdoou é para nós: vai e não peques mais. O pecado te suja, e essa sujeira não atrai bicho, sujeira não atrai mosquito, não atrai pulga, sujeira espiritual atrai demônios. Sujeira espiritual atrai Satanás e ele se acha no direito de te destruir porque você está sujo. Eles, Satanás e os demônios, a palavra demônio vem do grego daimonion, que significa espírito sujo ou espírito imundo. Quem se suja atrai os demônios. Quem se purifica repele os demônios. Glória a Deus. E no reino espiritual não tem paredes não, tá? Os demônios viram que você está sujo, eles chegam rapidamente. Opa, tem sujeira ali, tem sujeira naquela vida, tem lugar para nós. Tem pecado naquela vida, tem lugar para nós. E aquela vida se limpou, se lavou lá no sangue de Jesus, não tem lugar para nós. Isso é espiritual. Isso não é questão de igreja, não é questão de denominação, isso é questão espiritual, isso é realidade espiritual. Está sujo, o diabo vem. Está limpo, ele foge. Ele não gosta de limpeza, ele foge. Ele gosta de sujeira. Glória a Deus. Muito boa essa visão, né? Aqui no 3º capítulo. Mas nesse capítulo eu peguei só uma frase, que para mim é a mais importante dele, a última frase do versículo 8, Deus dizendo assim, repita depois de mim: eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Repita. É Deus falando do seu filho Jesus. O Pai chama Jesus de meu servo. Depois você veja isso em Isaías 42. Como lá em Isaías 42, o Pai apresenta Jesus como seu servo. O meu servo. Tá? E aqui ele chama Jesus de o meu servo de o renovo. Ele é o renovo. Ele é o rebento. Que também foi profetizado lá no livro de Isaías, capítulo 9, da raiz de Jessé surge um rebento, surge um renovo, da raiz de Jessé, ou seja, da tribo de Judá. O que isso significa? Isso aqui nós temos uma metáfora, uma comparação com planta, né? Uma planta, uma árvore, tá? Uma árvore. A Bíblia compara o antigo povo de Israel com uma árvore frutífera, cujo fruto era a uva, e portanto essa árvore era a videira. Israel foi, repita depois de mim, Israel foi a primeira videira. Ok? Então, antiga aliança, Deus chamou a existência entre todas as nações. Deus chamou a existência a partir de Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, que seriam os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel. A partir desses patriarcas, Deus chamou a existência a nação de Israel. Portanto, Israel foi a primeira videira. Isaías capítulo 5, versículos 1 e 2, leiam junto comigo, para a gente ganhar tempo. Consegue ler dali?
Tá bom para ler, né? O tamanho da letra. Então leiam comigo. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Essa videira que Deus plantou representa a nação de Israel na antiga aliança, antes da vinda de Jesus, antes da primeira vinda de Jesus. Essa nação de Israel, que era o povo de Deus da antiga aliança, foi aqui representada por uma videira, tá? Uma videira que o próprio Deus plantou. Se você ler a história das nações, todas as nações tiveram a sua origem histórica, como que elas surgiram. A nação de Israel não surgiu de maneira espontânea ou de maneira forte como as outras nações da terra. Ela nasceu por uma obra de Deus. Deus chamou Abrão, quando o nome dele ainda era Abrão. Ele estava lá no Golfo Pérsico, onde hoje é o Golfo Pérsico. Antes era Ur dos Caldeus, ou Ur da Caldeia. E disse: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu e foi. Deus mudou o nome dele para Abraão, pai de uma multidão. E de Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó. Jacó, Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, e deu a ele 12 filhos, que seriam os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel. A origem da nação de Israel é comparada aqui na Bíblia a uma videira. Só que uma videira que Deus fez todo o possível para que fosse uma videira excelente. Deus fez todo o possível para que essa videira produzisse uvas boas, uvas saborosas, uvas gostosas. Mas aí, decepção. Esse cântico do meu amado a respeito da sua vinha é um cântico de decepção. É uma lamentação. Deus, através do profeta Isaías, estava lamentando que, apesar de tudo que ele fez de bom para esse povo, eles não dão frutos bons. Eles não dão uvas boas. É uma videira que dá uvas bravas. Povo ruim. Gente ruim. E por isso, amados, Deus cancelou a aliança com Israel. Hoje tem gente biblicamente mal informada, biblicamente ignorante, que ainda acha que Israel lá, que está lutando lá contra o Hamas, acha que Israel ainda é povo de Deus. Israel não é povo de Deus mais não, amados. Israel não é povo de Deus, Israel não é terra santa. Israel é uma das piores terras, para não dizer a pior, de todas as nações da terra. Porque foi a única nação que Deus preparou durante não séculos, durante milênios, para receber Jesus. E quando Jesus veio, eles não o receberam, eles o rejeitaram, eles o odiaram, eles o perseguiram, eles o mataram. Por isso que o que eles fizeram com Jesus passou a se chamar de judiação. Ou o verbo judiar, eles judiaram de Jesus. Esse verbo e essa
Esse substantivo, judiação, vem de judeu, vem do povo judeu, aquilo que fizeram com Jesus. Nenhuma nação da terra foi preparada como Israel foi preparada para receber Jesus. E, no entanto, rejeitou. Isso faz de Israel a pior de todas as nações do planeta. Isso não é antissemitismo, isso é realidade bíblica espiritual. Deus cancelou a aliança. Jeremias 31, 33 fala do cancelamento dessa aliança. Essa aliança está cancelada. Deus não tem nenhuma aliança mais com Israel. Agora Deus vai preparar para uma nova aliança que já veio com Jesus. Esse Jesus que eles rejeitaram, Jesus que, segundo a carne, ele procede de Israel, de uma das 12 tribos, da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Quando Israel no seu leito de morte, Jacó no seu leito de morte chamou um por um dos 12 filhos para abençoá-los antes de morrer. Quando ele estava abençoando Judá, ele viu um leãozinho. Ele teve a visão de um leãozinho. Era Jesus, o leão da tribo de Judá. Esse leãozinho, ele é comparado aqui em Oséias como um renovo. Deus fala assim: eu vou destruir essa videira todinha. Essa videira me decepcionou, mas eu vou pegar uma mudinha dela aqui. Vou pegar uma muda. Vou pegar um broto. Vou pegar um renovo dessa árvore. O resto eu destruo. Ele pegou um renovo. Jesus é o renovo. Diga: Jesus é a videira verdadeira. Agora, olha assim, né? Tem até uma coincidência de números, né? Nós vimos Isaías 5, 1 e 2. Agora vamos ver João 15, 1 e 2. Fácil de decorar, ó. Isaías 5, 1 e 2, a velha videira. João 15, 1 e 2, a videira verdadeira. O que Jesus disse? Leiam comigo. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo ramo, todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aleluia. Agora a videira não é mais Israel, aquela videira acabou. A videira agora é Jesus. A videira é Jesus. Por que a videira, a primeira videira decepcionou? Porque Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas e todos os seus descendentes, todos eles estão dentro de Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por que aquela primeira videira só deu uvas bravas? Porque da raiz até a produção do fruto era baseada em homens pecadores. Em homens pecadores. Tá? A Bíblia está cheia de homens santos porque foram santificados por Deus. Mas todos eles, como Davi, no Salmo 51:5, nasceram na iniquidade, foram concebidos em pecado. Jesus não. O homem Jesus, desde a sua concepção, por obra do Espírito Santo, Jesus é santo. Por isso Jesus nunca vai decepcionar o Pai, como Israel decepcionou. A primeira videira decepcionou.
A videira verdadeira, que é Jesus, não decepciona o Pai. E quem são os ramos dessa videira? Os ramos dessa videira são todos os crentes em Jesus. Todos os crentes em Jesus são os ramos dessa videira. No entanto, Jesus definiu todos os crentes em um único versículo que eu já citei aqui. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Os muitos chamados são esses ramos em Jesus, que estão em Jesus, estão numa videira boa, na videira verdadeira, mas eles não produzem fruto. Os muitos chamados não produzem fruto. Eles não produzem fruto de verdadeira conversão. Eles não produzem fruto do que eu vou pregar amanhã à noite aqui na segunda ceia, frutos dignos de arrependimento. Eles não produzem frutos dignos de quem é verdadeiramente filho de Deus. Eles não andam, como Paulo falou em Efésios 4:1, de modo digno da vocação a que foram chamados. Eles se tornam crentes nominais, cristãos nominais, e não cristãos de vida, não cristãos de prática, não cristãos de verdade. São cristãos amantes do mundo e das coisas do mundo. Quem ama o mundo e as coisas do mundo não tem o amor do Pai na vida deles. São cristãos ainda enganados por Satanás. São os muitos chamados. Eles não dão fruto. O fruto é o fruto do Espírito e não nasce. Esse fruto não é produzido. O Espírito Santo não produz neles o fruto, porque o Espírito Santo se entristece dentro deles, porque são pessoas que não se santificam, e como elas entristecem o Espírito Santo, elas acabam por apagar o Espírito Santo de suas vidas. Por isso eles são, cortados. O Pai os corta da videira. A videira o Pai não vai cortar, porque a videira é santa, a videira é Jesus. Não é como Israel, a videira Israel não era santa, mas Jesus é santo. Jesus é o renovo, Jesus é o broto santo que Ele tirou, o rebento santo que Ele tirou. Essa nova videira, a videira verdadeira, não vai decepcionar. Se algum ramo decepcionar, o Pai corta o ramo, lança fora, lança no fogo. Isso é o que vai acontecer com todos os muitos chamados. Eles não dão fruto, serão cortados pelo Pai. Os poucos escolhidos é o ramo que dá fruto. O Pai limpa, o Pai poda. Essa poda dos ramos eleitos, essa limpeza dos ramos eleitos, para que produzam mais fruto ainda, essa poda, essa limpeza é a santificação. Só os eleitos são santificados, e por isso não serão cortados. Eles dão cada vez mais fruto. Quanto mais aumenta a sua santificação, mais aumenta o amor, mais aumenta a paz, a alegria, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Mais aumenta neles o caráter de Cristo, mais a sua mente é renovada, mais eles experimentam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a nossa santificação. Por isso eles permanecem na videira. Isso é o significado de Jesus ser chamado aqui de renovo, tá? Renovo. Por isso só quem está em Cristo, na videira, só quem é um ramo frutífero da videira, tem salvação, conforme Romanos 8:1. De agora em diante, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Estar em Cristo é ser um ramo eleito da videira, ramo que tem a segurança de que não será cortado, porque ele já produz fruto e será santificado cada vez mais para produzir mais fruto ainda. Israel não é mais essa videira. Israel é uma videira que já secou, já murchou, já queimou, já acabou. E qualquer pessoa que é israelense hoje se chama israelense, qualquer israelense pode ser salvo em Cristo Jesus, como qualquer brasileiro, como qualquer americano, como qualquer japonês, como qualquer mexicano. Deus trata hoje Israel da mesma maneira que trata todas as demais nações. Só podem ser salvos em Jesus, crendo em Jesus, na conversão a Cristo e sendo um ramo eleito da videira que vai produzir o fruto do Espírito. E o Pai vai limpar esse ramo, podar esse ramo, para que dê mais fruto ainda. Aleluia. Será que ficou claro para vocês? Primeira videira, Isaías 5, 1 e 2, Israel decepcionou a Deus. Acabou, não tem aliança com eles. A videira verdadeira é um broto, uma única mudinha que Deus tirou de lá. E esse é Jesus. E Jesus não decepciona nunca. Jesus é obediente em tudo ao Pai, até a morte de cruz. E os salvos são salvos em Cristo, sendo um ramo eleito dessa videira. Os muitos chamados chegam a ser ramos da videira, mas ramos que serão cortados. A videira é boa, mas esses ramos não são bons. E os ramos que não são bons, o Pai vai lá e poda. Aquela tesoura de jardineiro, né? Vai lá e corta. Esse corte é cortando de Cristo, saindo de Cristo, perdendo Cristo, perdendo a graça, caindo na desgraça da condenação. Mas os ramos que permanecem são eleitos porque dão bom fruto, e o Pai cuida deles, o Pai os poda, o Pai os limpa, e eles vão produzir cada vez mais e melhor fruto. Aleluia. É assim que nós aprendemos, amados. A videira verdadeira, Jesus, Ele é toda a verdade. Ele é toda a palavra de Deus.